última pergunta. Mas, como já houve caso entre sétimos e adjuntos, dizendo que espíritos que passaram nos tronos milenares incorporaram em tronos amarelos no desenvolvimento, eu gostaria que a senhora explicasse o que realmente é o trono milenar, que tipo de espíritos que passam, os cuidados e riscos que eles trazem também. E as comunicações que eles dão também, se são verídicas ou não. Está se comentando muito isso também. Salve Deus. Olha, meus filhos, em Jesus, eu fiz aqueles 2 tronos ali. Assim, naturalmente, nós batizamos como trono milenar. Ali, existe, quando funciona, tem os 2 olhos de Pai Santa Branca. E ali só se recebe espírito de milenar. Milenar assim. Tem muitos que vêm dessas tiranias da escravidão, senhor de escravos, assim, ex-combatente, ódio, velhos generais dessa guerra, espírito de Roma, Egito. Agora, os senhores me desculpem, se disseram que ali recebe o mesmo espírito que recebe ali, eu deixo de ser médium de incorporação. Salve Deus. Se os senhores me garantir que os espíritos que baixam ali, que baixam na estrela, baixam também nos tronos, eu digo aos senhores, eu deixo de ser médium de incorporação em nome do Senhor Jesus Cristo. Salve Deus. Porque não tem cabimento. Primeiro, você sabe, quem saiu para essas cavernas para defender meus filhos fui eu. Como que num trono iniciático como esse, pode haver uma incorporação ali? Meus filhos, nunca houve uma obsessão. E se esses espíritos incorporar ali, você fica obsediado. Está vendo? Ali você vê um obsessor. O obsessor que está urrando na erraticidade, urrando. Ele baixa ali. O que ele fala, pouco importa. Importa porque ajuda o diálogo do doutrinador. Está vendo? Ajuda o diálogo. Porque enquanto, vamos dizer que o médium tivesse interferência, que o médium mistificasse, né? E falasse, e o doutrinador rebatesse, aquilo ali é muito bom que o médium fale, além de estar emitindo, está soltando todo o ódio do espírito e está ajudando ao diálogo do doutrinador. Tá? Então, um obsessor pode vir ali. Esses dias me disseram aqui que lá na comunhão espírita baixaram 2 obsessores de uma vez. Falei, salve Deus. Pois aqui para poder descer um obsessor, tem que fazer um ritual, uma jornada de estrela. Olha, meus filhos, eu não me considero muito tampada. E além de tudo, eu sou muito ligeira. As coisas que eu vejo no espaço, eu não me esqueço nada. Entendeu? E olha, que vocês são muito e eu sou umazinha só. Tá vendo? E nunca houve um caso de uma obsessão. Tá vendo? Só um caso, nós estamos sempre progredindo alguma coisa. Salve Deus, meus filhos. Não existe.
Ali é uma incorporação. Ali é outra e aqui é outra, tá bom? E ali é outra. Hã? Os doutrinadores que devem ir lá para o trono milenar, ele tem primeiro que perguntar ao trino, e só pode ser mestre centurião, instrutor, salve Deus. E falar em instrutor, eu peço aos instrutores ter mais paciência com os pacientes, com os médios de incorporação, ter mais paciência que as entidades estão pedindo, entendeu? E procure não ter falha. Procure não ter falha, meus filhos. Esse sudalho está vendo certas falhas, caboclo conversando, caboclo falando. E quando eu mando alguém lá, há sempre um trocadinho de um doutrinador. Exceto do seu João. Deixa eu ver se ele está aqui. Entendeu? É preciso ter muito cuidado. Foi depois que mudou mesmo. Salve Deus. Foi depois que mudou mesmo. Você ter muito cuidado, muito tato com o espírito, porque às vezes você está aqui falando, você não entra em meu trabalho. Tá bom. O outro sai murchinho, você fica feliz, mas a entidade vai com você para casa. Salve Deus. Tá vendo? Não se prejudique. Tá vendo? Não se prejudique. Faça feito eu. Tá vendo? Faça feito eu. Salve Deus. Muito amor, viu, meus filhos? Muito amor. Salve Deus. Tia, salve Deus. Há uma orientação especial para que os médios recebam seus ministros? Ou eles vêm a hora que quer, no lugar que quer, em qualquer condição? Salve Deus. Sim, completando aquela pergunta, ficou uma abertura aqui que Mantido está falando. Toda vez que o Hang está funcionando, nós estamos adquirindo força aqui dentro. Salve Deus. Quer dizer que é bom aproveitar. Não é preciso estar lá dentro. Né? Pode fazer um hand lá e você dizer, meu Deus, eu preciso desse hand. Você recebe. Depois eu vou dizer a você o fenômeno que está vendo comigo depois do hand. Eu estou sentindo uma melhora 100%, nem não é 50%. Salve Deus. Salve Deus. O ministro deveria incorporar somente nos padrinhos. Tá vendo? Devia incorporar nos padrinhos, nos sétimos, nos padrinhos dos sétimos, dos sextos, porque todo mundo devia ter um padrinho. Salve Deus. Eu até me admirei de não ter. Mas, agora, vai se dar o seguinte. Tem a cura. E, aliás, quero ver se faço a lei amanhã cedo. O ministro vai incorporar o ministro do adjunto do dia. Então é preciso que um sétimo do dia, tá vendo? Esteja
nas aberturas da cura. Quem vai incorporar é a princesa do adjunto. Então, quem deve estar lá é o sétimo do adjunto. Ou uma ninfa do presidente do dia. Mas o mais seguro é o doutrinador ser um sétimo do adjunto. Porque o aparelho incorpora quem for de necessário. E a presença de um adjunto, de um raio do adjunto, é que tem importância e eu vou exigir. O médium, outra coisa, eu vou fazer umas iniciações desses templos, Papai Seta Branca, vou fazer agora para Formosa, mas vai haver um documento nesta casa dizendo que a manifestação de Pai Seta Branca jamais será o dos ministros, será de ordem doutrinária. Salve Deus. De ordem doutrinária, como sendo a conduta de um adjunto, a conduta, está entendendo? Não vai poder. Está entendendo? Porque daqui uns dias pode haver uma perturbação e atrapalhar. Eu já mistifiquei Pai Seta Branca. Pai Seta Branca baixou um espírito dizendo que era Pai Seta Branca, na UESB, e todo mundo pensou. Aí olharam no pé, ele não estava com o pé erguido. E depois já houve outras mistificações de Pai Seta Branca. Mas eu deixei ficar tudo quieto, não me aborreci, porque na realidade não fizeram mal. Então há muito perigo. Não digo que foi por aqui no templo, não, foi fora daqui de Brasília. Salve Deus. Graças a Deus, nesse conjunto, ainda não me consta que houve. Não me consta. E se aconteceu qualquer coisa, está longe da minha... Não tem necessidade. Mas o que eu soube foi fora daqui de Brasília. Então eu tomei medo. Vou fazer, assim, um documento, uma coisa assim, que possa... Qualquer coisa, o Pai Seta Branca, ele gosta de lei. Salve Deus. Quer dizer que o médium não pode sair da sua conduta. Quando sair, é porque não é mistificação do médium, é mistificação da entidade. A mistificação que houve foi da entidade, não foi de mim. A gente não pode culpar um aparelho absolutamente. Salve Deus. Agora, para aproveitar, meus filhos, eu quero pedir a vocês, para com esse negócio de querer explicar a mediunidade dos outros. Hoje uma pobre da mulher fez uma iniciação com tanta dificuldade, MS Sol. A roupa dela eu mandei fazer. Falei com a minha menina. Ela ingressou, fez agora a iniciação. Ficou até bonito o vestido dela. Eu sei que ela é mestre Sol. A moça era perturbada, está tão bacana. Ela foi hoje aí, disseram que ela era média de incorporação. Ela foi chorando lá onde eu estava. Hoje, salve Deus. É preciso ter um pouco de caridade. E os doutrinadores, veja isso. Sem interferência para malvadeza, para coitadinha, não é?
Salve Deus, tia. Nesses trabalhos, nesses sandais, Cruz do Caminho, o Rand, Leito Magnético, nos próximos dias o Rand da Cura, há perigo de força esparsa? Se houver, quais são os cuidados e o que podem provocar uma força esparsa? Salve Deus. Olha, quanto mais o trabalho se afina, quanto mais entramos, nos aprofundamos, entendeu? Mais perigo nós temos de força esparsa. E não é só força esparsa, inclusive força negativa. Salve Deus. Por exemplo, o mestre está fazendo uma prece e eu estou aqui. Eu estou falando eu porque já levei a minha, né? Pois é, mas que beleza. Olha que coisa linda, tá vendo? E o mestre fazendo a prece. Ah, quando eu vi, Mantilde, toma, vai ouvir a prece. Tá? O Rand, conforme a abertura do Rand, você vai passar, mas não passe. Espera terminar as frases. Por exemplo, aonde está? Você vai saindo aqui da porta. Então, abriu o lança Rand central. Aí você passa. Mas se, por exemplo, se você vai e ele está começando a fazer uma abertura, qualquer cavaleiro, você para e espera terminar aquele. Aí você vai embora. Mas se você ficar para lá e para cá enquanto eles estão naquela abertura, é a pior viagem que você dá. Salve Deus, tia. Por que no leito magnético as ninfas dos lanças, lilás e rósea, não emitem? Elas não emitem, mas elas estão preparadas ali para fazer um ponto luz, que é a incorporação do fogo e da água, que é as sereias de Iemanjá. Salve Deus, tia. Os mestres da emissão falam: os poderes que me foram confiados. Que poderes são esses? Todo médium iniciado, ele recebe os poderes. Eu não lhe dei os poderes? Eu não confiei os poderes aos senhores? Confiou? Confiei? Salve Deus. Os poderes que me foram confiados. Que, aliás, é quase uma prece isso aí. Poxa, eu fui em tudo quanto foi possível para proteger e abençoar vocês, o doutrinador, e o Apará, que é considerado uma mediunidade especial. Salve Deus. Agora, o terceiro e sétimo. Você me fala no terceiro e sétimo. Entendeu? O terceiro e sétimo é um oráculo. É um oráculo que se une no espaço. É uma casa transitória do poder de Mestre Sol e Mestre Lua, do Vale do Amanhecer, do Templo Mãe. Elas são linhas, vêm e se juntam e formam esse poder do terceiro e sétimo. O terceiro e sétimo é um oráculo que recebe bênção, que recebe as bênçãos e mantras, 1000 mantras
recebe também energia. Salve Deus. A energia, meus filhos, é uma coisa muito séria de se falar. Existe a energia nativa. Essa da vida, que se caminha, que se anda, né? É uma energia. Existe a energia extraetérica. É a energia que vem dos campos magnéticos do astral. Existe a energia etérica. Ela é magnética e ela manipula com a força do mestre Jaguar ou com a força do homem, que é a força vital, a força animal. Então, a força extraetérica nós recebemos sob a benção do prana. Ela vem no prana com força na força cósmica, na força da luz cósmica, e mantra e forma o nosso sol interior. A energia tem a dupla energia. A dupla energia é o poder da desmaterialização, materialização e fixação. A fixação é o trabalho que nós fazemos, que vocês fazem nos tronos. Trabalho de fixação. Fica registrado por muito tempo. E ali, quando o mestre, ele é amoroso e tem bons pensamentos em Cristo Jesus, ele emite apenas mantras. Os mantras luminosos, os mantras de uma manipulação da força vital e da força da força vital e energia extraetérica, ela forma um poder de cura desobsessiva, que é assim que nós trabalhamos. A energia é diferente. Para você receber uma energia como nós recebemos, tem que haver uma jornada. Tem que haver, por exemplo, a cruz do caminho. Ela tem uma jornada, não tem? Ela tem uma jornada. Então, ali, vem a energia extraetérica e a energia do jaguar, que é a força animal vital. Está entendendo? Ela forma superenergia. Ela sobe nos planos, volta e fica pairando ali sobre aquele véu do dia e da noite ali da pera. O Aledá. Depois vem a energia nativa. Essa que nós carregamos sem conhecimento de uma doutrina ou de um ritual. Tá? Agora, nesses últimos tempos, a energia que o mestre Jaguar está emitindo, a projeção, é muito grande. É grande mesmo, é grande. Tá? Nós, Aparás, o mestre Genan, nós temos campos magnéticos preparados já para nós. Principalmente agora, na preparação desses últimos dias para uma nova era, nós temos salve Deus.
Saí do corpo. Poxa, eu continuei falando, vocês não me ouviram, né? Gozado, mas... E continuei falando. Mas não fez contato com o outro aqui, não fez. Não entrei em fonia. Eu entrei porque eu não aguentei a força de vocês. Eu entrei. Salve Deus. Salve Deus. Eu gostaria de que você explicasse o que é e quem é Araquém. Salve Deus. Araquém foi o rei que dominou muitos anos. Ele viveu não sei quantos anos no Himalaia. Ele ficou velhinho, velhinho. E esse nome dele já vem dos jaguares. Além de viver, ele viveu muito tempo nos Himalaias. Vivia num quarto, esperando, e se transportava. E ali ele se espiritualizou. E ele, podemos dizer que Araquém, foi um dos grandes iniciados dos Himalaias. Custaram a se encontrar em Tibete. Foi um grande dos Himalaias, vivia mesmo. Eu acho que nesse tempo ele nunca viu a luz do sol. Durante o tempo onde ele viveu. Ele era um espírito mesmo. Ele vivia mais se evoluindo por todo lugar. Depois ele teve uma encarnação que foi aqui no México. Teve uma encarnação no México e dele, com a sua facilidade de se transportar, ele teve uma encarnação que foi ruim para ele e para o povo dele, para a nação dele, né? Ele teve também numa planície que eu chamo Eldorado. Aliás, eu chamo Eldorado depois, dos tempos para cá, que eu vi na espiritualidade discutindo sobre o Eldorado. Salve Deus. Ele teve 3 encarnações, sempre como grande iniciado, ou muito religioso, ou assim, com plano científico, mas o fato é que a mente dele era científica mesmo. Todas as encarnações dele foi assim, grandiosa. Hoje, Araquém é um dos primeiros raios de Pai Seta Branca. É um 7º. Há quem diga que Araquém vem aqui no templo como José de Arimateia. Salve Deus. José de Arimateia foi instrutor de Jesus. E há quem diga que Araquém sempre viveu assim exposto com a força especial pela iniciação de Jesus. Salve Deus. Não se pode apurar muito. Salve Deus. Neva, eu queria saber o seguinte.
os guias dos médiuns, os nossos guias, eles são sempre os mesmos, mesmo que uma pessoa não tenha desenvolvido sua mediunidade, ou digamos que tenha trabalhado a sua mediunidade em outras correntes. Assim, por exemplo, um preto velho que incorporava num médium, num centro de terreiro, de candomblé ou de umbanda, e esse médium vem e desenvolve aqui. Muito bem. O preto velho, o mesmo preto velho, é o que incorpora aqui? Perfeitamente. É o mesmo preto velho, é o mesmo guia de luz. Somente uma coisa. Aqui o médium é iniciado. Então, muita coisa que outras seitas, como a Umbanda, Candomblé, eles criam. Aqui, é claro, que eles têm, que eles partem para o amanhecer. Porque o amanhecer é uma iniciação, é um grupo iniciado. Ele recebe Dharma Shinto, que é a iniciação, mais perfeita do apará. Naturalmente, ele recebe com outras, com mais fácil, sem maltratar o aparelho, vem mais calmo, não há necessidade, os fluidos do médium é mais favorável para ele, não precisa se bater, não precisa se entortar. Quer dizer, ele vem naturalmente, pega o aparelho e parece que é um outro guia, mas é o mesmo guia. Ninguém engana ninguém e ninguém toma nada de ninguém. Cada um tem o que é seu. E mais a mais, não basta ter um guia espiritual que vem do céu, não é? Para mudar, por quê? O aparelho é que muda. Muda a sintonia. Salve Deus, tia. A senhora falou em Nefertiti e segredo das esfinges. Que segredos são esses e quem é Nefertiti? Salve Deus. O segredo da Nefertiti. Eu digo que foram mais de 2 falanges. Mas a história diz que foram, parece que 3. Salve Deus. A Nefertiti era iniciada como uma sacerdotisa, mas como uma freira, como uma clarividente. E elas eram sempre escolhidas e obrigadas a ser esposas dos faraós. Elas iam até os túmulos, onde era o Vale dos Reis, e faziam coisas lindas e apresentavam, naquela época, apresentava fenômenos e inclusive abria as esfinges intocáveis, e ela desvendou todo o segredo, porque, meus filhos, existe uma dúvida dentro de mim, que as esfinges viviam dentro d'água. Foi a realização de outras vidas, de outros planos.
Salve Deus. E foi os espíritos que mais souberam adorar e conhecer todos os mistérios foram os Ramsés e as Nefertites. Salve Deus. Salve Deus. Eu gostaria de que você explicasse o que é e quem é Araquém. Salve Deus. Araquém foi um rei que dominou muitos anos. Ele viveu não sei quantos anos no Himalaia. Ele ficou velhinho, velhinho. E esse nome dele já vem dos jaguares. Além de viver, ele viveu muito tempo nos Himalaias. Vivia num quarto, esperando, e se transportava. E ali ele se espiritualizou. E ele, podemos dizer que Araquém, foi um dos grandes iniciados dos Himalaias. Custaram a se encontrar em Tibete. Foi um grande dos Himalaias, vivia mesmo. Eu acho que nesse tempo ele nunca viu a luz do sol, durante o tempo onde ele viveu. Ele era um espírito mesmo, ele vivia mais, se evoluindo por todo lugar. Depois ele teve uma encarnação que foi aqui no México. Teve uma encarnação no México e dele, com a sua facilidade de se transportar, ele teve uma encarnação que foi ruim para ele e para o povo dele, para a nação dele, né? Ele teve também numa planície que eu chamo Eldorado. Aliás, eu chamo Eldorado depois dos tempos para cá que eu vi na espiritualidade discutindo sobre o Eldorado. Salve Deus. Ele teve 3 encarnações, sempre como grande iniciado, ou muito religioso, ou assim com plano científico, mas o fato é que a mente dele era científica mesmo. Todas as encarnações dele foi assim, grandiosa. Hoje, Araquém é um dos primeiros raios de Paixeta Branca. É um 7º. Há quem diga que Araquém vem aqui no templo como José de Arimateia. Salve Deus. José de Arimateia foi instrutor de Jesus. E há quem diga que Araquém sempre viveu assim exposto com a força especial pela iniciação de Jesus. Salve Deus. Não se pode apurar muito. Salve Deus, tia. A senhora falou em Nefertiti e o segredo das esfinges. Que segredos são esses e quem é Nefertiti? Salve Deus. O segredo da Nefertiti. A Nefertiti, eu digo que foram mais de 2 falanges. Mas a história diz que foram, parece que 3. Salve Deus. A Nefertiti era iniciada como uma sacerdotisa, mas como uma freira, como uma clarividente. E elas eram sempre escolhidas e obrigadas a ser esposas dos faraós. Iam até os túmulos, onde era o Vale dos Reis, e faziam coisas lindas e apresentavam, naquela época, apresentava fenômenos e inclusive abria
as esfinges intocáveis, e ela desvendou todo o segredo, porque, meus filhos, existe uma dúvida dentro de mim, que as esfinges viviam dentro d'água. Foi a realização de outras vidas, de outros planos. Salve Deus. E foi os espíritos que mais souberam adorar e conhecer todos os mistérios foram os Ramsés e as Nefertites. Salve Deus. Salve Deus. Neva, eu queria saber o seguinte. Os guias dos médiuns, os nossos guias, eles são sempre os mesmos, mesmo que uma pessoa não tenha desenvolvido sua mediunidade, ou digamos que tenha trabalhado a sua mediunidade em outras correntes. Assim, por exemplo, um preto velho que incorporava num médium, num centro de terreiro, de candomblé ou de umbanda, e esse médium vem e desenvolve aqui. Muito bem. O preto velho, o mesmo preto velho, é o que incorpora aqui? Perfeitamente. É o mesmo preto velho, é o mesmo guia de luz. Somente uma coisa. Aqui o médium é iniciado. Então, muita coisa que outras seitas, como a Umbanda, Candomblé, eles criam. Aqui, é claro, que eles partem para o amanhecer. Porque o amanhecer é uma iniciação, é um grupo iniciado. Ele recebe Dharma Shinto, que é a iniciação mais perfeita do Apará. Naturalmente, ele recebe com outras, mais fácil, sem maltratar o aparelho, vem mais calmo, não há necessidade. Os fluidos do médium é mais favorável para ele, não precisa se bater, não precisa se entortar. Quer dizer, ele vem naturalmente, pega o aparelho e parece que é um outro guia, mas é o mesmo guia. Ninguém engana ninguém e ninguém toma nada de ninguém. Cada um tem o que é seu. E mais a mais, não basta ter um guia espiritual que vem do céu, né? Para mudar, por quê? O aparelho é que muda. Muda a sintonia. Salve Deus, tia. Porque no leito magnético, as ninfas dos lanças, lilás e rósea, não emitem? Elas não emitem, mas elas estão preparadas ali para fazer um ponto luz, que é a incorporação do fogo e da água, que é as sereias de Iemanjá. Salve Deus, tia. Os mestres da emissão falam, os poderes que me foram confiados. Que poderes são esses? Todo médium iniciado, ele recebe os poderes. Eu não lhe dei os poderes? Eu não confiei os poderes aos senhores? Confiou? Confiei? Salve Deus. Os poderes que me foram confiados. Que, aliás, é quase uma prece isso aí. Poxa, eu fui em tudo quanto foi possível para proteger e abençoar vocês, o doutrinador e o Apará, que é considerado uma mediunidade especial. Salve Deus. Salve Deus, tia. Nesses trabalhos, nesses sandais, Cruz do Caminho, o Rande, leito magnético, nos próximos dias o Rande da cura, há perigo de força esparsa? Se houver, quais são os cuidados e o que podem provocar uma força esparsa? Salve Deus. Olha,
quanto mais o trabalho se afina, quanto mais entramos, nos aprofundamos, entendeu? Mais perigo nós temos de força-espaço. E não é só força-espaço, inclusive força negativa. Salve Deus. Por exemplo, o mestre está fazendo uma prece e eu estou aqui. Eu estou falando eu porque já levei a minha, né? Pois é, imagina que beleza. Olha que coisa linda, tá vendo? E o mestre fazendo a prece. Ai, quando eu vi, Mantido, toma, vai ouvir a prece. Né? O Rande, conforme a abertura do Rande, você vai passar, mas não passe. Espera terminar as frases. Por exemplo, aonde está? Você vai saindo aqui da porta. Então, abriu o lança rende central. Aí você passa. Mas se, por exemplo, se você vai e ele está começando a fazer uma abertura, qualquer cavaleiro, você para e espera terminar aquele. Aí você vai embora. Mas se você ficar para lá e para cá enquanto eles estão naquela abertura, é a pior viagem que você dá. Salve Deus. Neva, eu queria saber o seguinte. Os guias dos médiuns, os nossos guias, eles são sempre os mesmos, mesmo que uma pessoa não tenha desenvolvido sua mediunidade, ou digamos que tenha trabalhado a sua mediunidade em outras correntes. Assim, por exemplo, um preto velho que incorporava num médium, num centro de terreiro, de candomblé ou de umbanda, e esse médium vem e desenvolve aqui. Muito bem. O preto velho, o mesmo preto velho, é o que incorpora aqui? Perfeitamente. É o mesmo preto velho, é o mesmo guia de luz. Somente uma coisa. Aqui o médium é iniciado. Então, muita coisa que outras seitas, como a Umbanda, Candomblé, eles criam. Aqui, é claro, que eles têm, que eles partem para o amanhecer. Porque o amanhecer é uma iniciação, é um grupo iniciado. Ele recebe Dharma Shinto, que é a iniciação, mais perfeita do Apará. Naturalmente, ele recebe com outras, mais fácil, sem maltratar o aparelho, vem mais calmo, não há necessidade. Os fluidos do médium é mais favorável para ele, não precisa se bater, não precisa se entortar. Quer dizer, ele vem naturalmente, pega o aparelho e parece que é um outro guia, mas é o mesmo guia. Ninguém engana ninguém e ninguém toma nada de ninguém. Cada um tem o que é seu. E mais a mais, não basta ter um guia espiritual que vem do céu, né? Para mudar, por quê? O aparelho é que muda. Muda a sintonia. Salve Deus, tia. A senhora falou em Nefertiti e segredo das esfinges. Que segredos são esses e quem é Nefertiti? Salve Deus. O segredo da Nefertiti. Eu digo que foram mais de 2 falanges. Mas a história diz que foram
parece que 3. Salve Deus. A Nefertiti era iniciada como uma sacerdotisa, mas como uma freira, como uma clarividente. E elas eram sempre escolhidas e obrigadas a ser esposas dos faraós. Elas iam até os túmulos, onde era o Vale dos Reis, e faziam coisas lindas e apresentavam, naquela época, apresentava fenômenos e inclusive abria as esfinges intocáveis, e ela desvendou todo o segredo, porque, meus filhos, existe uma dúvida dentro de mim, que as esfinges viviam dentro d'água. Foi a realização de outras vidas, de outros planos. Salve Deus. E foi os espíritos que mais souberam adorar e conhecer todos os mistérios foram os Ramsés e as Nefertites. Salve Deus.